Glória a Jesus. Diz o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a... Com este versículo eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Antigo Testamento, livro das primeiras coisas, livro do início de todas as coisas, livro de Gênesis, capítulo de número 14, título da mensagem é Missão Resgate. Gênesis 14, verso 1 a seguir, quem achou, diga graças a Deus. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Ozar. Então, do versículo de número 1 até o versículo de número 11, nós temos esse povo guerreando. 5 reis contra 4 reis. Uma aliança de 5 reinos contra uma aliança de 4 reinos. Agora avance para o versículo 12, por favor. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que ficava à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nenhum fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e da parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença nós estamos, para recebermos a Tua palavra no nosso coração. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, nos alimenta nesta noite. Espírito Santo de Deus, traga edificação nesta noite. Espírito Santo de Deus, traz salvação nesta noite. Espírito Santo de Deus, traz regeneração nesta noite. Espírito Santo de Deus, traz comunhão nesta noite. Espírito Santo de Deus, derrama a Tua unção neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade nesta casa de oração. Espírito Santo da verdade, Espírito do Deus vivo, venha sobre este lugar, sobre os nossos corações. Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente. Espírito Santo de Deus, transforma as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, traz glória a Jesus, traz glória a Deus,
neste lugar, nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Missão resgate. Esses últimos dias, últimas horas, o mundo inteiro tem noticiado o Irã atacando Israel, mais guerra no Oriente Médio. Parece que aquele lugar não vai parar de ter guerra, a não ser quando, segundo o Apocalipse, tivermos a última batalha do mundo, que é a batalha, quem lembra o nome dela? Gostei, hein? Batalha do Armagedon. Isso aí, povo instruído na palavra de Deus. A guerra não é algo novo, meus irmãos. Por isso nós precisamos tomar cuidado quando nós lemos os livros escatológicos, onde o próprio Jesus, em Mateus, Marcos e Lucas, fala que no final dos tempos haverá rumores de guerra. Não é porque estamos escutando guerras agora por esses dias que já é o fim dos tempos. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos, mas ainda não é o fim dos fins, ou o fim do fim. Guerra, portanto, é algo que desde 2000 antes de Cristo, na época de Abraão, já aconteceu. Nós estamos vendo aqui nesse capítulo 14, um monte de reis guerreando, um monte de reis pelejando. Guerra não é algo novo, guerra não é algo recente, é algo muito antigo. No texto que a gente acabou de ler, por exemplo, nós estamos percebendo esses reis guerreando, esses reis batalhando. E nessa guerra, o sobrinho de Abrão, que não era chamado ainda de Abraão, o que acontece com ele? Ele é capturado. E aí então Deus vai usar o homem da fé, que é Abraão, para resgatar o seu sobrinho, para abençoar a vida do seu sobrinho. Sabe o que esse texto ensina para nós? Sabe qual é a mensagem de Deus para nós nesta noite? Neste capítulo 14 de Gênesis, é a seguinte: Deus usa pessoas com fé nele para resgatar pessoas. Deus usa pessoas com fé nele, Deus, para resgatar pessoas. Meus irmãos, naqueles dias e nos nossos dias, o que é necessário para nós resgatarmos pessoas? Vamos dar uma olhadinha no texto? Em primeiro lugar, é preciso acreditar que na vida existe guerra. Para nós resgatarmos pessoas, é necessário acreditar que na vida existe guerra. Para algumas pessoas, a vida é um parque de diversões. Para outras pessoas, a vida é uma constante guerra. Eu gosto das duas coisas, e é isso que eu vejo na Bíblia. O Deus maravilhoso, não nos poupando de provações, de pelejas, de guerra, mas não deixando a gente viver toda a nossa vida em guerra, porque senão ninguém aguentaria. Então Deus nos dá um tempo de refrigério, mas a gente que é crente, que crê na palavra de Deus, a gente sabe que um tempo de guerra virá. Um tempo de batalha, um tempo de peleja virá, e a gente não pode fugir da guerra, não pode fugir da batalha. No caso de Abraão, ele nem estava em guerra, ele nem estava envolvido em guerra, mas o nosso mundo, não de agora, mas há muito tempo, é um mundo globalizado. Então o que acontece lá na guerra da Ucrânia afeta o Brasil aqui, afeta a minha vida, afeta a sua vida. A Segunda Guerra Mundial afetou o mundo todo. Então Abraão é um homem que não estava em guerra, mas a guerra que as outras pessoas fazem nos afetam. Eu vejo as guerras que existem em alguns casamentos, afeta o sogro e a sogra, afeta o pai e a mãe. As guerras espirituais que nós temos, às vezes a esposa está tendo uma batalha espiritual, afeta o marido, afeta as crianças. Às vezes os filhos estão tendo uma batalha espiritual, afeta também a família toda. Às vezes a igreja está tendo uma batalha espiritual, afeta todo mundo. Esse texto ensina que nessa missão de resgate, nós precisamos ter a consciência
de que a guerra é real, tanto a guerra física quanto a guerra espiritual. E a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos ensina e nos ajuda a vencer as guerras. Então tem um livro do Novo Testamento que é considerado o livro da batalha espiritual, que é o livro de Efésios. E essa parte da batalha espiritual começa no capítulo 6, versículo 10. E o apóstolo Paulo diz: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, o capacete da salvação, a espada do Espírito e o escudo da fé, para que vocês possam suportar o dia mau, o dia do ataque do Satanás, o dia que vai ser a noite escura da alma. Então Deus nos avisa que passaremos por batalha, mas Ele também nos dá as armas espirituais, para nós sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para ser usado para resgatar pessoas, é necessário entender que na vida existe uma guerra. Segundo lugar, para nós resgatarmos pessoas, como Abraão fez, é preciso acreditar numa mensagem. Capítulo 14, versículo 13, a providência de Deus estava ali e diz assim: porém veio um que escapara e contou a Abrão o hebreu. Então todo mundo que pertencia a Ló, as mulheres, a família, os bens, todo mundo foi capturado, mas escapou um que tinha uma mensagem para contar a Abrão. Gente, se eu falar Abraão é a mesma pessoa, tá bom? Mas é Abrão aqui ainda. Essa é a providência de Deus, Deus intervindo na história, é a mão invisível de Deus agindo para que o povo dele seja abençoado. É Deus agindo na história humana sem ninguém perceber. É aquilo que os teólogos chamam de a mão invisível de Deus na história. Foi o que aconteceu com José. José, no primeiro momento, estava pensando no mesmo Gênesis que nós estamos lendo. Estava pensando que eram os irmãos que estavam fazendo mal, eram os irmãos que estavam lançando ele no poço, era a bruxa que estava tentando ele para ele ser preso, e tudo isso foi acontecendo com ele, mas era Deus preparando a vida dele, porque ele seria o governador do Egito. Amém, gente? É a mão invisível de Deus. Talvez você não está entendendo nada, talvez você não está conseguindo compreender nada. Você precisa continuar olhando para Deus, você precisa continuar crendo em Deus, você precisa continuar confiando em Deus. Sabe por quê? Porque a mão invisível de Deus está te conduzindo para o propósito dele. Louvado seja o Senhor. E esse mensageiro aqui é enviado por Deus para falar para Abraão. Por quê? Porque Abraão vai resgatar Ló. É a mão invisível de Deus trabalhando. Aquele que quer ser um resgatador, ele precisa crer na mensagem. Então Abraão recebeu aquele mensageiro, acreditou na mensagem e começou então o resgate. Irmãos, nós só vamos resgatar outras pessoas para Deus, outras pessoas para o reino de Deus, outras pessoas para Cristo, se nós acreditarmos na mensagem, a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós precisamos crer na mensagem, aleluia. Em terceiro lugar, para nós resgatarmos pessoas, é necessário também ter aliados, versículo de número 13 ainda, a parte B diz assim: este, Abraão, habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. A ideia de aliados é a ideia de aliançados, e são essas alianças que Abraão tinha com estas pessoas, que vai favorecê-lo para que ele tome a atitude de ir para a batalha e de vencer a batalha. Meus irmãos, sozinhos nós não vamos muito longe, sozinhos nós não conseguimos conquistar muitas coisas. A Bíblia diz em Eclesiastes: é melhor serem dois do que um. Deus não fez o homem para viver sozinho e nem a mulher. Deus olhou do céu e falou: Adão, eu vou fazer uma disjuntora para você. O nosso Deus é um Deus de aliança.
E nós precisamos estabelecer alianças diante do Senhor, com os princípios do Senhor, para nós vencermos na vida. Davi fez uma aliança com Jonatas, Jonatas com Davi, e isso preservou, poupou a vida de Davi. Meus queridos irmãos, sozinhos nós não vencemos. Existe aliança política, existe aliança no casamento, existe aliança da amizade, mas existe uma aliança da qual eu e vocês não podemos ficar fora delas. É a nova aliança que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, no sangue dele, a qual nós vamos celebrar nesta noite por meio da Santa Ceia. Só quem tem essa aliança com Cristo, quem faz parte dessa aliança com Cristo, tem o direito e o privilégio de desfrutar da salvação. Vocês estão entendendo, amém? Como é bom, irmãos, ter aliança. Quando eu acabei de dar aula hoje de manhã, a irmã Benedita e a irmã Giovanda vieram recolher o quadro e o púlpito que estava aqui e levaram. Eu, como professor, dei a aula, mas por causa da nossa aliança, como igreja, como irmãos, eles nos ajudaram. Como foi bom e é maravilhoso ver depois que acaba a escola bíblica dominical, meio-dia e meia, a irmã Irani, a irmã Elizabeth arrumando a mesa para a tarde da bênção e à noite também para o culto, tarde da bênção não, para a tarde do culto da terceira idade e também para o culto da noite. Mais gente aliançada, avançando e ajudando a avançar no reino de Deus. Como eu fui abençoado de ver um coração de servo da irmã Amélia, que chegou aqui antes das 2h para ensaiar com o louvor à tarde, toda arrumadinha, para dar exemplo aqui do púlpito para as outras pessoas, com as unhas feitas, mas ela viu que tinha uma gota d'água bem ali na porta lateral da igreja, e que porque estava chovendo muito, estava um pouco que alagado. Então ela foi atrás de um rodo, de um balde, de um pano, se curvou ali, pegou o pano, torceu o pano. Mas ela não é diaconisa, ninguém pediu para ela fazer, mas ela viu uma necessidade, e com o coração de serva, foi lá e resolveu aquela dificuldade. Uma pessoa aliançada com a igreja, uma pessoa que entendeu qual é o propósito, o chamado. Pessoas abençoadas assim. Recebemos a notícia de que não teríamos alguém para abrir a igreja hoje à tarde para o culto. Mandei uma mensagem para o presbítero Fernando: presbítero Fernando, você tem a chave da igreja, você tem a chave do reino dos céus, você pode lá abrir hoje 2h? Pastor, conta comigo, vou estar lá. Mas não é só abrir não, é abrir e fechar, beleza? Beleza, pastor, conta comigo. Gente aliançada, sozinho a gente não vai longe. Olha para o bazar, quanta gente ajudando o bazar da igreja, quanta gente contribuindo com doações, com serviço, com trabalho. Isso é maravilhoso para angariar fundos, sabe para quê? Para cumprir o propósito maior. E qual que é o propósito maior, irmãos? Segundo esse texto, o propósito maior é resgatar vidas. Quando alguém limpa a igreja, é para resgatar vidas. Quando alguém ensaia para oferecer a Deus o melhor louvor, é para adorar a Deus, mas é para resgatar vidas. Quando eu me preparo para pregar, para abençoar a sua vida, edificar a sua vida, é para resgatar vidas. Nós temos uma missão, a missão de Deus nesse mundo é resgatar vidas, e a missão dessa igreja também é resgatar vidas. Aliança. Você precisa entender que você está aliançado nesta igreja, você é membro desta igreja, você está aliançado com Cristo e aliançado com esta igreja. E juntos nós vamos resgatando vidas para a glória de Deus. Quem diz amém para essa palavra? Então, em primeiro lugar, quem quer resgatar vidas, como Abraão fez e como eu e vocês estamos fazendo, é preciso acreditar que na vida existe uma guerra. Em segundo lugar, é preciso acreditar numa mensagem. Em terceiro lugar, é necessário ter aliados. E em quarto lugar, é necessário treinamento. Versículo 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes. Na NVT, essa palavrinha capazes
é traduzida por treinados. Esses mais capazes eram os mais treinados. Para a gente resgatar vidas, é preciso treinamento. Para a gente abençoar vidas, é preciso treinamento. Para a gente edificar vidas, é preciso treinamento. Esses homens foram um sucesso nas mãos de Deus, ao lado de Abrão, porque eles foram treinados. Queridos irmãos, como Jesus chamava o treinamento que ele fez com os seus discípulos? Como chamava o treinamento que Jesus deu para os seus discípulos? Discipulado. Você já foi discipulado? Você gostaria de ser discipulado? Discipulado é o coração da igreja. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz o quê? Ide por todo mundo, anunciai o evangelho. Não, ide e fazei discípulos. Esse é o Marcos 16 que eu estou na cabeça. O Mateus 28, 19 e 20 é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eu estarei com vocês todos os dias das suas vidas. Sabe por que eu quero fazer discipulado, irmãos? Porque eu tenho certeza que Jesus vai estar comigo todos os dias, me ajudando nesse processo, treinando pessoas para alcançar almas, para resgatar vidas. É necessário discipulado. Irmãos, esse culto é uma bênção, esse culto é maravilhoso, é o culto para Deus, é a nossa grande celebração, e ele tem que acontecer, é um mandamento bíblico para nós nos reunirmos em culto diante do Senhor, mas nós temos esquecido do treinamento, do discipulado. Tem gente que está há 20 anos na igreja e não consegue fazer uma oração em público. Tem gente que está há 20 anos na igreja e ainda não leu a Bíblia. Tem gente que está há 20 anos na igreja e ainda não ganhou uma alma para Jesus. Tem gente que está há 20 anos na igreja, continua correndo do diabo, não consegue expulsar o capeta. E você não é culpado disso não, só um pouco. Mas você não foi treinado. E sabe quem que é o culpado disso? O pastor. É o pastor que é o culpado disso. Não é verdade? É o pastor que é culpado disso. O pastor fica só dando água com açúcar na sua boca. O pastor não treinou você. O pastor não treinou uma liderança para treinar. Mas eu já pedi perdão para Deus. Eu já me arrependi. Eu quero treinar gente. E eu quero discipular gente. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, Paulo diz: Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, ensina a homens fiéis que vão ensinar a outros homens. Paulo está falando: você aprendeu comigo, você me imitou, você ouviu eu ensinando e vivendo uma vida que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Você aprendeu comigo, você me imitou, agora faz isso com homens fiéis, que vai ensinar outros homens. Treinamento, amém gente? Se a gente quer resgatar vidas, nós precisamos treinar pessoas para isso, amém ou não amém? Você quer ser treinado? Quem quer ser treinado, levanta a mão, mais alto. Começa terça-feira, 5:30 da manhã aqui na igreja, vamos orar de 5:30 até 6:30, todo mundo já desanimou, brincadeira gente, desculpa. Então, quem quer resgatar vidas, precisa entender que na vida existe guerra, precisa acreditar que existe uma mensagem, é necessário ter aliados, é necessário ter treinamentos, e é necessário ter identificação. O texto vai dizer para nós, ainda no versículo 14, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso. Quem que era Ló? Quem que era Ló? Me ajuda aí, quem que era Ló? Sobrinho de Abrão. Há uma identificação. A multidão lá está morrendo. Enquanto está falando a multidão está morrendo, a gente não é muito afetado não. Mas quando fala assim, ó, o seu sobrinho está morrendo lá. Opa! Aí a gente começa a identificar. Eu escutei o caso de uma pessoa que tirou a vida esses dias agora, por causa de jogos. Ficou devendo 38 mil para as pessoas nos jogos, e aí falou assim, eu não consigo me libertar desse negócio, e se suicidou. Triste, né? Eu escutei a história e orei pela família, porque a história foi parar no grupo dos pastores. No meu celular não tem joguinho, graças a Deus. Não quero perder tempo com essa coisa. Se você joga, faz disso um lazer.
mas não uma vida de apostas. Não deixa o diabo te enrolar, amém? Não deixa. O crente não faz fezinha. O crente tem uma fé que é colocada nas mãos de Deus. Mas hoje à tarde, depois do culto da terceira idade, o irmão veio conversar comigo: pastor, quem suicida vai para o céu ou vai para o inferno? Não, pastor, porque o meu amigo suicidou. Opa, era amigo dele, agora tem uma identificação maior do que a minha. Eu escutei a história, mas agora chegou alguém que era mais perto. Ali tem uma identificação. Por causa da identificação, ele quer saber: opa, meu amigo foi para o céu ou foi para o inferno? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Minha mãe se tornou viúva em 2019. Antes da minha mãe ser viúva, eu lia a Bíblia e eu escutava as histórias das viúvas, porque na Bíblia tem muitas viúvas, amém? Depois que a minha mãe se tornou viúva, quando eu estou lendo lá alguma parte que fala da viúva, opa, eu puxo o freio de mão e presto mais atenção na história. Identificação. Quarta-feira nós participamos de um treinamento para implantação de grupos pequenos, e veio um pastor lá de Belo Horizonte ministrar para nós. E na hora do louvor, deu uma pausa no cântico, continuou os instrumentos, bonito de ver. E aí o pastor pegou a palavra e disse: vamos fazer um clamor aqui agora pela filhinha do pastor, que está lá em Belo Horizonte. Ele veio para cá, mas ela já estava internada, e ela tem uma febre que não passa, e os médicos não conseguem achar a causa. Eu, opa, já vivi esse drama. Estava com a mão apertada na Dani, apertei mais forte, ela apertou mais forte. Os meus olhos ficaram marejados de água. Por quê? Porque eu vivi o drama. Tem uma identificação. Quando a gente se identifica com as pessoas, o nosso coração se enche de compaixão e a gente quer fazer alguma coisa para resgatar a vida delas. Quem já passou fome na vida, e tem gente aqui que já passou, porque eu conheço a história, é gente que não quer ver ninguém com a panela vazia. O que tem? Uma identificação. Só quem já sentiu um pouquinho do queimar do fogo do inferno perto da gente, só quem já viveu escravizado pelo pecado e foi liberto por Jesus, só quem viveu numa situação sem a presença de Deus, mas foi resgatado por Jesus, não vai perder tempo para se identificar com os perdidos, com os presos, com os capturados pelo pecado e pelo diabo, para tentar resgatá-los das mãos de Satanás. Se não tem essa identificação, irmãos, a gente vai achar que é tudo normal. Está todo dia nascendo gente, morrendo gente, é isso aí mesmo, é tudo normal. A questão é o destino eterno, a questão é a eternidade. Para onde essas pessoas estão indo? Vocês estão entendendo, irmãos? Identificação. Você se identifica com os perdidos, você se identifica com as pessoas que estão indo para o inferno, você se identifica com as famílias que estão se acabando. Nós precisamos nos identificar para resgatar vidas. Em sexto lugar, é necessário estratégia. Versículo 15 diz assim: e repartidos contra eles de noite. Então o que Abrão fez? Tinha um grupo de 318. A NVT diz que ele separou esse grupo dos 318 em grupos. Aqui na atualizada diz que ele repartiu essa turma. O que é isso, irmãos? Estratégia. Depois o que mais que ele fez? O versículo 15 continua dizendo: e repartidos contra eles de noite, não foi de dia. Por que a estratégia era de noite e não de dia? Porque o adversário tinha muito mais soldados que Abraão. Mas de noite, como a gente não enxerga mesmo, vamos para cima. E foi isso que Abraão fez. E isso é uma estratégia. Depois, continua o texto dizendo que os homens feriu, mas não apenas feriu, os homens também perseguiram até Obá os inimigos. Estratégia. Nós oramos, nós jejuamos,
nós lemos a Bíblia, mas qual é a estratégia? Qual que é a estratégia para resgate? Algumas igrejas fazem o culto do amigo, outras igrejas fazem encontros de casais, outras igrejas usam outras estratégias, mas eu gostaria tanto, irmãos, que nós tivéssemos como estratégias os grupos pequenos na igreja. Esses dias minha esposa convidou uma mulher para vir à igreja, no trabalho especial das irmãs, trabalho bonito, tinha até trompete, bonito de ver, um grupo de fora, um louvor lindo, mas ela falou, meu marido não deixa eu ir na igreja, pastor, falou para minha esposa, meu marido não deixa eu ir à igreja, mas e se a estratégia fosse assim, eu não quero chamar você para ir à igreja, eu quero chamar você para ir à minha casa para a gente tomar um café, aleluia, quem gosta de café? Quem é viciado em café? O Senhor te liberte, o Senhor te liberte. Estratégia. Se você quer resgatar vidas para Jesus, você precisa ter estratégia. Você lembra quando Esaú e Jacó estavam brigados? Lembra? Esaú queria matar Jacó, e um dia eles estavam se aproximando. Qual foi a estratégia que Jacó usou? Primeiro ele protegeu a família dele, jogou lá para trás as crianças e as esposas, no meio colocou as posses e os bens, na frente só os cabra-machos. Só que os cabra-machos, ao invés de levar armas, o que eles levaram? Presentes. Dá um presentinho lá para o meu irmão, para amansar o coração dele, e seja o que Deus quiser. Está escrito na Bíblia isso, gente. O que é isso? Estratégia. E funcionou ou não? Funcionou. Eles se reconciliaram, choraram, se abraçaram. Se você quiser resgatar vidas, nós precisamos ter estratégia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 7º lugar, quem quer resgatar vidas precisa ter o desejo pela vitória. Versículo de número 14 e 16 diz assim, eles estavam perseguindo, mas o 16 diz assim, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Você tem que ter desejo pela vitória. Se você quer resgatar vidas, você tem que ter um propósito no seu coração. Eu vou querer a vitória. Gente, ganhar almas para Jesus não é uma coisa fácil, mas a gente desiste muito fácil. Então o que a gente tem que fazer? Olha, eu vou colocar no meu coração, pastor, esse ano, de evangelizar só uma pessoa. Vai ser a minha mãe, vai ser o meu pai, vai ser o meu irmão, vai ser o meu colega de trabalho, meu colega da escola, não sei quem que vai ser. Mas eu vou colocar no meu coração o desejo de ganhar uma vida para Jesus. E Senhor, tem uma coisa, com a tua graça, com a tua misericórdia, eu só vou desistir dessa pessoa quando o Senhor me der, vitória. Senhor, eu vou jejuar por esta vida. Senhor, eu vou sair com esta pessoa para a gente criar um vínculo maior de amizade. Senhor, eu vou escutar os problemas dela e vou orar pelos problemas dela. Eu vou investir a minha vida na vida desta pessoa. Só que tem uma coisa, Senhor, com a tua graça, com o poder do Espírito Santo, eu quero que o Senhor me dê o quê? Dê o quê? Vitória. Você faz isso? Você tem lá no seu caderninho anotado, no seu tablet, no seu notebook, no seu smartphone anotado, esse ano eu vou ganhar a vida do Joaquim já é de Jesus, é outro, tá Joaquim? É outro, do Joaquim para Jesus, mas o Joaquim é muito difícil. Paulo também não era difícil, gente? Sim ou não? Paulo era difícil ou não era? Era difícil também. Jesus derrubou ele do cavalo, não sei se ele está de cavalo, derrubou, não derrubou? Amém, gente? Pessoal, não dá para ser igreja desse jeito, só vir domingo à noite para o culto e voltar no outro domingo. Nós não vamos resgatar ninguém, a igreja só vai diminuir. Não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma missão nesta terra, Ele está resgatando pessoas, e Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, Ele quer usar a nós, e você precisa ter sede dessa vitória. Sai dessa mesmice, meu irmão, muda de vida, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Se envolve na missão de Deus, que é resgatar
vida. Alguém pagou o preço para você ouvir Jesus, amém? Você está pagando o preço para outras pessoas serem resgatadas para Jesus? Estão entendendo? Amém, gente? Para terminar, não, tem mais uma aqui. Para resgatar vidas, é necessário gratidão. Versículo 17 ao 20 diz assim: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então Abraão foi para a luta, mas foi Deus que entregou os adversários nas mãos de Abrão. Deus prometeu a terra prometida para os israelitas, mas Josué, Caleb e as 12 tribos de Israel tiveram que batalhar, e Deus deu vitória. Agora, o versículo 20 diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Por que Abraão está entregando o dízimo ao Senhor? Primeiro, porque ele recuperou o seu sobrinho. Mas ele recuperou só o sobrinho? Sim ou não? Não. O que mais que ele recuperou? O texto está dizendo para nós que ele recuperou todos os bens, as mulheres, os prisioneiros, e ele saiu vitorioso. Aqui é uma parte material do texto. Você perdeu o que na sua vida? O que você precisa recuperar? O que você precisa resgatar? O que você perdeu? Você perdeu o primeiro amor? Vamos resgatar esse primeiro amor em nome de Jesus, amém? Você perdeu o seu casamento, vamos resgatar esse casamento em nome de Jesus, amém? Você perdeu os seus bens materiais, vamos resgatar isso em nome de Jesus, amém? O que você perdeu na vida, que você precisa resgatar? De qualquer forma, Deus está nos abençoando, e porque Deus nos abençoa, nós precisamos ser gratos a Deus. E o jeito que Deus usa Abraão para nos ensinar nesta noite esta gratidão, sabe o que é? É na entrega dos dízimos. Então o que é dízimo? O dízimo é uma gratidão por tudo aquilo que Deus já me deu. Quem entende assim, diga graças a Deus. A manifestação da gratidão aqui no nosso texto de Abraão é a devolução do dízimo. O dízimo então não é um imposto, o dízimo não é uma mensalidade de um clube chamado igreja. Não, o dízimo é gratidão, porque Deus me deu, eu vou devolver para Ele, como gratidão, a fidelidade dEle na minha vida. Isso é dízimo. Igreja não é como um ônibus cheio de pessoas, onde o pastor está dirigindo o ônibus e o tesoureiro é o cobrador. Não é isso, não tem nada a ver com isso. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro cumpre a sua função. Quem diz amém para essa palavra? Isso é igreja. E na igreja tem que ter gratidão. Se não tiver gratidão, irmãos, é uma cobrança muito grande. E aí vira religião. E na religião não dá bom não. E último lugar, agora é verdade, último lugar para encerrar. É necessário um senso de justiça. Quem quer resgatar vidas precisa ter um senso de justiça. O versículo de número 21 a 24. O rei de Sodoma vai conversar com Abraão e vai tentar negociar com Abraão algumas coisas. Sabe o que Abraão diz? Abraão diz assim: eu não quero uma lasquinha do que é seu. Eu não quero uma correia da sandália que você tem, eu não quero nada que você tem. Abraão não negocia princípios. Abraão está dizendo: aquilo que é meu, aquilo que é seu. Eu não quero pegar nada seu para que você um dia toque trombeta e diga: eu enriqueci Abraão. Não, você não me enriquece. Quem me enriquece é esse Deus ali que eu acabei de devolver o dízimo para Ele, e Ele é fiel na minha vida, e é Ele que prospera o meu caminho. É esse Deus que me enriquece. Nós não somos a favor da teologia da prosperidade, mas também nós não somos a favor da teologia da miséria. Nós cremos num Deus que cuida de nós, num Deus que nos abençoa, num Deus que supre as nossas necessidades, e é por isso
que nós tentamos ser justos diante de Deus e diante dos homens, porque Deus é bom, Deus é fiel e Ele tem cuidado de nós.